sociais no Brasil. Uhum. Tem essa gente. Sim. Mas não é regra, né? Ô, comandante, Então- dá pra gente pegar algo de bom lá fora e trazer pra cá, né? Isso é possível. Dá. O caso da Rússia é educação, né? Então, eu quero ouvir suas experiências na essa é a Rússia. base mesmo. Me conta dessa viagem, como é que aconteceu isso aí? Então vamos lá. A viagem começou com um cara aqui no Brasil, o Ricardo Haus. Cara fantástico. Uma hora você tinha que entrevistar ele, um cara fantástico. Puta, convidado. O Haus fez o seguinte. Tem engraçado a história. Ele pintou umas bandeiras da União Soviética e ele começou a mandar pra um monte de gente. Mandou uma pra... A primeira acho que veio pra mim lá no canal, que a gente é muito amigo. E ele mandou uma pro professor Legene. E o Legene me arranhou. E o Legene falou: não, a gente tem que ir pra Rússia tal. E bateu o estalo dele: vou pra Rússia. Aí começou. Não, tal. Aí falou: Robson, vamos pra Rússia? Eu falei: vamos. Então. Aí eu coloquei no Arte da Guerra o Atu que colocou lá no 247. A gente começou a espalhar a história da viagem. Resumindo, deu 98 pessoas. Quem começou com essa ideia foi o Ricardo Haus. O pessoal acha que é minha ideia, não é. É do Foguinho Ricardo. ali, a fagulha foi dele. Foi dele. Aí o Haus era uma espoleta, cara. Stalingrado eu precisava ficar segurando. Olha, Stalingrado. Ele queria ir numa fábrica de tratores, que teve uns combates lá, e a gente não achava essa porra da fábrica. Aí uma hora eu falei: Ricardo, eu tô de saco cheio, vambora. Eu já tava num trem na casa do caralho, lá pra lá do Volga. Lá eu falei: não, vambora, vamos voltar. Pô, ele é um cara fora de série, você tem que entrevistar ele. E aí o que foi que aconteceu? Nós somos 98 brasileiros pra Rússia. Isso nunca aconteceu antes. 98 brasileiros. Cara, uma comitiva mesmo. Um terço do avião era da galera de vocês. Exatamente. E aí Que foi um legal. périplo, né? Porque tem um pessoal que entrou pela Turquia e um pessoal entrou por Dubai. Eu entrei por Dubai. O pessoal que entrou pela Turquia deu sorte. Porque eles pegaram, o espaço aéreo não tinha fechado ainda, eles entraram. A gente não, quando nós pousamos em Dubai na madrugada, Moscou estava sendo atacada, a cidade fechou e nós ficamos 2 dias parados em Dubai. Esperando abrir o espaço aéreo. Pô, Rodrigão, mas não foi 2 dias qualquer. Não foram. Você 2 ficou dias. igual aquele cara presidente do aeroporto lá do filme? Foi. Sem- Foi, sério? igualzinho. Igualzinho, é o Tom Hanks, né? Isso. Juntando com ele. Foi o seguinte, foi um engraçado. Sem dormir. Hoje é engraçado, né? Porque o primeiro dia, nós pousamos em Dubai 2 da manhã, era o avião sair às 4, mas no primeiro dia já teve esse problema. Então a gente ficou enrolado no hotel até às 6 da manhã, no aeroporto até 6. E aí a companhia mandou a gente para um hotel. Nós ficamos no hotel, 6 horas da manhã, a gente tá morto já, aí fomos pro hotel dormir. Só que aí teve um segundo problema. O Paquistão atacou a Índia, aí fechou o outro espaço aéreo. Então da noite pro dia você tinha ao norte a Rússia fechada e a leste a Índia e Paquistão fechada. Da noite pro dia 60 mil pessoas ficaram sem avião em Dubai. O que aconteceu? O aeroporto lotado. Lotou os tinha hotel, hotel. lotou tudo. Não tem hotel. Aqui que a companhia fez, desembarcou, a gente largou no No aeroporto. saguão lá e tchau. Eu dormia assim, não sei, nem sei se tem foto, eu dormia, pus as malas aqui, o pé em cima e dormia ali. Nossa, Caraca, caos, hein? mano. Foi o caos. E aí ficou prensado entre 2 guerras, né? E mas aí deu certo, a gente chegou em Moscou e tal. Aí chegamos em Moscou, fomos ver a parada, né? Porque na verdade, é outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Você não vê a parada na Praça Vermelha, só para as autoridades. O esquema de segurança, Rodrigão, o esquema de segurança ali. Como funciona essa parada? Me conta aí. Ver as autoridades, o Putin, o Lula, o Xi Jinping, não sei se estava o mod da Índia, não sei, um monte de autoridade ali e os tanques passam. Eu já vi pela televisão, mano. É bonito Na pra televisão caramba. passa, sei, né? Sim, na Só que televisão acho que- não, na internet, no caso. Sim, né? É bonito ver. O russo desfilando, porque é o seguinte, cara, a Rússia, o que o pessoal não sabe, por isso que eu falava, lembra que eu sempre falei pra vocês, a Rússia vai ganhar essa guerra, cara. Porque é um país muito militarizado. A cultura militar da Rússia, ela tá presente em toda parte. Então, por exemplo, Moscou, eu perdi a conta de quantos museus de guerra tem em Moscou. Tem museu da guerra contra Napoleão, tem museu da Segunda Guerra Mundial, tem museu da Segunda Guerra Mundial só de tanque, museu da Segunda Guerra Mundial só de avião, museu das vítimas da Segunda Guerra Mundial. Tem tudo que você pode pensar. Uma porrada de museu, você anda pra caralho. E assim, toda banca que você vai, isso eu observei.
toda banca que você vai, toda banca que eu fui, tem um soldado, eu coleciono soldado de chumbo, eu tenho uma porrada. Então eu falei, pô, onde eu passar, eu vou ver se eu compro alguns, que eu não tenho esses russos. Toda banca de jornais tinha soldado de chumbo pra vender. Que legal, mano. Ou chumbo cru, né? Só na prata ali, ou já pintado. Isso, você não vê isso no Brasil, não tem, mas toda banca lá tem, porque faz parte da cultura dos garotos. Isso daí. Nossa. Aí a gente tá, saímos de Moscou, tomamos o trem, fomos pra São Petersburgo, que é a antiga Leningrado. E aí o Ricardo sempre puxando a gente. O que você achou dos ferrovias lá? Ah, maravilhoso. Não, essa do trem foi muito engraçada, porque você imagina 98 brasileiros num trem. Nossa. E a Rússia é o seguinte, cara, que a ferromoça, né? A moça lá tem a aeromoça, tem a ferromoça. A ferromoça, sei lá, não é ferro na moça não, tá, seus babacas? Ferromoça. Aí ela vinha, pra ver se você queria alguma coisa. E eu tava contando piada pra turma, né, pra passar o tempo, que são as 4, 5 horas de viagem, e a gente ria alto pra caralho, chegou, não põe, tem que fazer silêncio, tá bom. Aí peguei e falei, quer saber de uma coisa, não vou poder, eu vou dormir aqui, pus meu som lá, fiquei escutando minha Adriana Calcanhoto, lá, as coisas que eu levei lá, e falei, eu vou dormir. Só que tem o seguinte, cara, os brasileiros tomaram o barzinho do ônibus de assalto, começaram a beber lá, beberam pra caramba. Aí você imagina aquela bagunça, 90 e poucos brasileiros no bar do ônibus, a ferromoça tava ficando descabelada já com a barulheira. Foi muito legal. E a bebida lá é mais forte, né? Os caras estão acostumados com as vodkas lá, Não, acho que era mais cerveja que a turma tomava, sei lá, mas você quer, porque o brasileiro, ele é assim, cara. A gente é brasileiro. O brasileiro é da farra. Essa porra, não tem jeito. Então, foi muito legal, muito legal. Lá a galera anda no ônibus, é igual, não sei se foi na China ou no Japão, a galera na estação de metrô andando num silêncio, sabe, impactante. Lá é cultural, a galera que também tá no metrô, tá no trem, tá tudo caladinho, tudo. Tudo não é que nem aqui, né? O russo é mais sisudo e tal. Mas é tranquilo, cara. Você leva na boa. O país a malha ferroviária da Rússia, ela corta o país inteiro, comandante? De norte a sul, de leste a oeste. Não é só isso. Transporta carga e pessoas ali. Se você entrar num barco em Leningrado, em São Petersburgo, e esse barco tiver calado, você vai sair lá perto do Irã, cara. Você entra no Báltico, você vai sair perto do Irã. Você tá brincando. Então, todos os canais, os rios são interligados. Eles fizeram um sistema de... Totalmente navegável, né? Totalmente navegável. Então, você entra em Leningrado, você sai... Pô, eu sou da Guerra Fria, vou chamar de Leningrado mesmo, foda-se. Você vai ou pro Oceano Ártico, ou você vai pro Mar Cáspio ali no Irã. É uma coisa de louco que eles fizeram ali, cara. Nossa! A integração do transporte. E aí o cidadão russo nem usa transporte rodoviário, então, né? Porque tem tudo Não, pronto. É mais trem mesmo. Trem e avião. O trem é muito comum lá. O trem lá... É muito louco isso, né? A gente tava conversando, Robertinho. Hoje o brasileiro tem uma necessidade de ter um carro cada vez melhor e tal. Mas se você para pra pensar, um país que te oferece N opções de transporte público, que ele te coloca num lugar, te entrega na porta de onde você quer ir, com segurança e qualidade... Que é mais barato, cara. O transporte ferroviário é muito mais barato. Você vai pensar assim, pô, pra que eu vou ficar andando de carro, né? Mas aí que tá, Rodrigão. A minha professora de russo, ela fala, eu não consigo entender como vocês não têm trem de passageiro aqui no Brasil. Não consigo entender. Porque pra eles é a coisa mais... E trem bom, cara. O trem pra Leningrado é um trem bom pra caramba. E você vê todas as vilinhas, as cidades. Na primavera, a Rússia é muito bonito, cara. Vocês vão conhecer, ela é muito bonito. Aquelas coníferas, aqueles pinheiros e tal. Você vai vendo tudo aquilo lá, você fala, o país é lindo, cara. O país é bonito pra caramba. Mas na primavera. Entre os maiores países do mundo, a gente é o mais atrasado na malha ferroviária, né? A gente é. A gente não tem essa... É o que eu te falo, cara. É o problema... Depois a gente entra nesse assunto. Mas o problema do Brasil é a falta de visão estratégica, né, cara? Não tem visão estratégica. Então, mas a gente quer estar daqui a 10 anos. O comandante, eles usam essa malha deles pra transporte de mercadoria, transporte de material bélico, abastecimento de cidades, tudo? Tudo, porque é muito... Mas a Transsiberiana, que vai de Moscou a Vladivostok, que atravessa 11 fusos horários, ela tem mais de 120 anos, né? Então, é isso que eu ia te falar, porque na Rússia é o maior país do mundo.
quando a gente fala de extensão territorial, se a gente fala que tem dificuldades aqui no Brasil pelo tamanho da área, a Rússia é maior, bem maior ainda do que o Brasil. E eles conseguem resolver esses problemas e, vamos pensar, com excelência. O que é o planejamento a longo prazo? A diferença seria isso? É o planejamento estratégico, né? Porque você pega, por exemplo, ó, a gente estava voltando de Stalingrado, de Stalingrado, e aí sentou uma menina do meu lado, uma menina nova, de uns 19 anos. E ela falava inglês, deu pra falar com ela, a gente veio conversando. E ela falou, eu tô vindo de Astrakhan, né? Você sabe onde? Eu falei, eu sei, Astrakhan, na costa do Cáspio e tal, né? Comecei a falar falei, o Marechal, eu estudei a vida do Marechal Kutuzov, ele serviu em Astrakhan, eu falei, a gente estuda o Kutuzov na escola e tal. Então assim, só que nós estamos falando de uma cidade no Cáspio, que é de ocupação russa, tem quase 400 anos. No Cáspio. E ele já sabia a importância disso 400 anos atrás. Tinha uma guarnição militar ali pesada para enfrentar os persas e os turcos, etc. Principalmente acho que os turcos ali, né? Então assim, é visão estratégica, né? Planejamento, né? E eles têm trem-bala lá também, comandante? Eu acho que tem, eu não sei. Será que eles negociam com a China, assim, faz uma... A integração com o chinês é Porque total. a China é número 1, né, na malha ferroviária, assim, no mundo, né? Sim, mas é que tá. Outra coisa é a integração com a China, né? Eu fui visitar o Peter Goff lá, que era o Palácio do Peso, né, em Leningrado. É inacreditável. A beleza daqueles lugares é inacreditável. Então, o que ela é? Aquela construção clássica? Como é que é a arquitetura ali? Mas você tem de tudo, né? Porque como o país é muito antigo, tem impérios, 1000 anos, você vê de tudo, cara. Uhum. O Kremlin começou como uma fortaleza de madeira. E aí você vai nos locais de turismo, a placa tá em cirílico, em inglês e em chinês, cara. Em Tanto chinês. no aeroporto como nos locais turísticos. Então, qual é a conclusão que você vai chegando? Que a integração deles com a China é total hoje em dia, cara. Total integração. Não, total, porque você vê os letreiros em chinês. Você não vê aqui no Brasil letreiro em chinês. Aham. Você não vê. Não, a China não tem tanto peso no Brasil, mas já tem um peso enorme na Rússia. A gente tava pra entrar no Kremlin lá, aí tinha umas duas excursões de chinês lá. Até falei, pessoal, vamos seguir o chinês que ele sabe o caminho mais rápido. Vamos atrás e... Mas legal, legal Eu te perguntar isso, se tinha uma grande quantidade de chineses lá dentro da Rússia, você percebeu isso? Tem, aí além do turismo, eu falo assim, em cargos... Em situações, trabalhando, por exemplo, não. Trabalhando você vê Tadjik, Uzbek, tem as do Azerbaijão também, mas você vê mais esse pessoal da Ásia Central. Chinês, você não vê. O Rapt até mandou um superchat aqui falando que a Revolução Russa contribuiu muito porque a Rússia é hoje o que aconteceu. Você concorda com isso aí? Eu concordo, Rodrigo, mas eles iam chegar lá de qualquer jeito. Eu acho que o russo ia chegar de qualquer forma, porque eu tenho um livro lá em casa, da Sorbonne, de 1965, antes de eu nascer. E ele mostra o estado da indústria russa no czarismo, já estava bem. Agora, lógico, o Stalin acelerou tudo aquilo, é uma verdade. O Stalin pisou no acelerador mesmo, cara. Ele eletrificou o país, construiu uma série de canais, fez a bomba atômica da Rússia, fez o maior exército do mundo na época, né? Venceu a Alemanha, porque a verdade é uma só. Quem venceu a Alemanha foi a União Soviética. Tá? Quando o americano entrou na guerra já estava no estertor já. Então assim, olha, cara, saiu um livro, é relançamento, até mostrei ele ontem no Arte da Guerra, do Domênico Lossurdo, sobre o Stalin, análise crítica do Stalin, né? E o Lossurdo, ele procurou fazer o seguinte, ele se distanciou tanto dos detratores do Stalin, que é o que mais tem, quanto do pessoal que faz apologia dele, que tem muito. E ele tentou fazer uma obra que vai pelo meio do caminho, né? Mas todo mundo reconhece os avanços industriais, da questão da indústria, da questão de energia, da questão de educação na União Soviética, que aconteceu tudo com o Stalin. Não tem nenhuma limitação lá, não? Assim, você ficou lá um tempo, teve alguma limitação? Falo de circulação dentro do país pelo fato de estar em guerra ou de... Não, só essa do GPS que eu te falei. Então, fronteira, a galera não ouviu essa, né? O que é chato na Rússia, assim, é chato mesmo, é o câmbio, né, cara?
Porque como você não pode usar teu cartão de crédito lá, Uhum. você tem que trocar euros por rublo. E tem um limite diário que você consegue. Então isso enche o saco. Mas não... Você não pode entrar com muito dinheiro deles de uma vez. Assim. Não, acho que até pode, mas o câmbio aqui é desfavorável. É melhor você fazer câmbio lá. Sim. O câmbio aqui é desfavorável para você. É melhor fazer o câmbio lá. Só que a questão não é essa, cara. É que, como tem um limite diário para você trocar nos bancos, enche Você tinha um pouco que o ir saco. todo dia tirar, né, no caso. Todo dia eu não digo, mas a cada 3 dias. Só que é seguro. Eu conto sempre a história aqui em Leningrado. A gente entrou no banco, trocou aí. O banco era pequenininho, cara. Pequenininho. Não dava pra ficar todo mundo lá. E foi todo mundo pra rua. E nego na rua contando dinheiro. Você não vê isso no Brasil. Você tentou viver a vida do russo lá? Rodrigão... Procurar o lugar que ele visita, o lugar que ele vai, a realidade ali do que ele vive, né? Onde É que tem muita gente que viaja e fala assim, vou nos lugares históricos aqui e acaba, talvez, se afastando da realidade daquele local. Né? Então, assim, visitar um bairro, ver como se tem pobreza ali, como... Tem, você vê pobreza, mas não é pobreza daqui, né, cara? Diferente. Você tem pobreza. Você vê nas periferias aí, periferia de Moscou, periferia de Leningrado, você vê coisa parecida com São Paulo. Assim, em termos de que as casas são mais ruinzinhas e tal. Só que você não vê, porque o diferencial é a violência, né? O diferencial é a violência e o diferencial é o custo de vida. Porque você para pra pensar. Estrutura também ou não? Eu falo assim de rua, esse tipo Moscou de coisa. tem 400 estações de metrô. Não. Você tira então suas conclusões. E é o que eu falo, o que muda. Se você tirar do encargo do pobre, saúde, energia e transporte, o meu amigo, esse cara, a vida dele se tornou um pouquinho melhor. Opa! A vida dele... Que isso? Então, assim, são essas coisas que eu falo pra vocês, que a gente tem que olhar, né? O que eu falo você trocaria o Brasil pela Rússia, eu não troco o Brasil por país nenhum do mundo, cara. Mas nenhum do mundo mesmo, eu adoro isso aqui. Só que a gente tem que olhar esse outro lado. Você tem que olhar esse outro lado. Você acha que a gente ia passar um projeto aqui de energia barata e o cara ainda reclama que ele paga $15 lá pelo... Porque é outra coisa engraçada. Não é a usina nuclear lá que gera energia? Eles têm muita usina nuclear. Mas não sei Mas se a maior fonte energética deles é a usina nuclear? Não sei se tem termoelétrica também, eu acho que tem também, porque o gás é muito barato. Isso que eu ia falar. Não, e outra do coisa ponto também. forte dele é esse, né? Não, outra coisa que é engraçado na Rússia, né? Você entra num ambiente fechado, você não vê ninguém agasalhado. Eu no hotel ficava de manga de camisa, cara. Caramba. Porque o aquecimento é bom a caramba. Tudo climatizado lá, Não, tranquilo. o aquecimento funciona, cara. Eu no museu, eu andava assim, eu levei um capote meu que eu falei, onde for eu tô tranquilo aqui. Capote de couro, não passa chuva, não passa vento, não passa nada. Compensação no museu lá, eu tava morrendo de calor, cara. Tava suando pra caramba. Não sei quantos graus lá fora, eu suando lá dentro. Na Rússia, a Rússia é frio o tempo todo? Não, na primavera não, é gostosinho, é legal. Gostosinho que nem aqui, lá, mais ou menos, o tempo que tá aqui hoje. Sei lá, uns 17, 20. Depende muito do dia. Eu cheguei a pegar geada na primavera. Tava na Praça Vermelha lá, começou a gear. Mas é muito relativo, né? Na rua é uma coisa, Eu vi o senhor num museu espacial lá, a visita do senhor. Eu vi essa também. Que museu bacana, hein? Muito louco, né? Eles estavam muito muito adiantados nisso aí, cara. Muito adiantado. Como é que é o povo lá, o Farinazo? Eles não são que nem